Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos mais uma vez. Lembrando que estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade à análise que estamos fazendo, uma breve análise, uma breve reflexão em relação ao livro Céu e o Inferno ou Justiça Divina. Nós estamos no capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. Vamos falar alguma coisa hoje em relação a dois itens. A doutrina das penas eternas fez sua época e também a respeito do outro item, Ezequiel, contra a eternidade das penas e o pecado original. Nós observamos aqui que Kardec faz uma apresentação muito bem organizada, com argumentações lógicas, fácil de compreensão. Quando ele diz que a doutrina das penas eternas fez a sua época, significa que aquele entendimento onde se acreditava que o sujeito, diante dos erros ou acertos que ele tenha cometido na sua existência material, e ele já teria uma determinação, uma destinação certa praticamente na vida futura, na vida espiritual, ou seja, para aqueles que tiveram uma vida desregrada, cometendo muitos erros e assim por diante, certamente a sua sentença seria o sofrimento eterno, no ambiente de sofrimento por toda a eternidade, que ficou chamado de inferno. Enquanto que outros que tivessem uma vida moderada, regrada, correta, se esforçando para as práticas e colocar em prática o bom relacionamento, o sentimento do amor e os ensinamentos do Evangelho de Jesus, naturalmente estaria também sentenciado a viver em paz, a viver em plena felicidade naquele ambiente que se convencionou chamar de paraíso, ou seja, um ambiente de sofrimento extremo, o inferno, pela eternidade, e o paraíso, um ambiente de felicidade radiante e eterna também. Mas interessante que, se por um lado, no ambiente de sofrimento, no inferno, o sujeito que ali se encontra, mesmo se arrependendo, não teria condições de mudar a sentença que ele recebeu, ou seja, não receberia o perdão pelo arrependimento e não teria também a oportunidade de agir de maneira diferente ou refazer os atos equivocados do passado, porque já estava sentenciado o seu sofrimento diante dos atos equivocados que ele teve numa única existência. Enquanto que os nossos irmãos, indo para o paraíso, esse ambiente de grande felicidade, indizível, lindo, belo, maravilhoso, pela eternidade também. Eu acredito que ali, pelos bens que fizeram, lógico, né, pelo bom comportamento, mas ali também seria algo muito enfadonho, algo que logo entraríamos em sentimento de depressivo e assim por diante, porque não encontraríamos nenhum desafio em nossa jornada, não encontraríamos nada que nos desafiasse, nos instigasse a nos tornar pessoas melhores, porque o ambiente era de felicidade, de grande alegria pela eternidade. Muito interessante esse raciocínio que vigorou e ainda vigora em alguns segmentos religiosos. Ainda pensam, ainda acreditam, ainda pregam esse tipo de consequência para o nosso comportamento aqui enquanto estamos nessa existência material. Isso foi bom durante um tempo, foi bom durante um grande período da história da humanidade, porque através do medo de ser sentenciado por Deus a ir numa região de sofrimento eterno, o sujeito então, ele limitava sua conduta, ele não extravasava de maneira inconsequente os seus instintos e assim por diante.
Então ele se preocupava mais em moldar a sua postura, o seu comportamento no relacionamento com o próximo. E assim buscava prestar mais atenção nos ensinamentos constantes do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, dos evangelhos de nosso Mestre Jesus, melhorando a sua conduta, melhorando a sua postura. Mas é interessante que o que pautava essa melhora e essa limitação é a consciência de ser uma pessoa melhor, que precisava exercitar o seu sentimento, o bom relacionamento com o próximo, mas era o medo de receber uma sentença definitiva e ficar num ambiente de sofrimento eterno. Então isso limitava a conduta da criatura. Mas nós observamos, diante da sociedade que vivemos, da humanidade, que muitos ainda que se encontram aqui, mesmo diante desse conhecimento que possuem, não é suficiente para melhorar a sua conduta. Não é suficiente saber que pode receber uma pena, um castigo, uma sentença de sofrimento eterno, modificando, não é suficiente para modificar a sua conduta agressiva, a sua conduta de desamor, a sua conduta de não empatia. Não é suficiente, porque é uma outra geração. A nossa humanidade apresenta uma geração de pessoas muito inteligentes, de pessoas capazes, de pessoas dotadas de um senso crítico muito aprofundado, de reflexão e de análise dos acontecimentos. Então, para essa nova geração, esses ensinamentos que lá atrás tinham o objetivo de limitar e melhorar a conduta do sujeito, para essa nova geração não faz sentido, é descabido, não tem razão de ser, não consegue compreender esse ensinamento do passado que foi útil um dia. Tanto que nós vemos hoje, né, muitos acontecimentos sofríveis, desumanos, que nós temos conhecimento por meio da divulgação da mídia e de outras maneiras que chegam até nós, a internet, por exemplo, né? Então, observamos que o que lá atrás, pelo medo, limitava e era bom, hoje já não tem mais essa limitação, hoje já não traz mais esse medo. Por quê? Porque essa nova geração, eles querem entender, eles querem compreender, eles querem entender a consequência dos seus atos. Então precisa de um conhecimento mais aprofundado em relação à religiosidade, em relação à espiritualidade, em relação a Deus, aos desígnios de Deus para com seus filhos, para todos nós. Então, por isso Kardec faz essa pequena análise nesse item. A doutrina das penas eternas fez sua época, foi muito bom. Hoje já não traz mais os mesmos efeitos, que é o efeito de melhorar a conduta da criatura, justamente por causa dessa evolução das criaturas que se encontram aqui nesse mundo, fazendo parte da nossa humanidade. Quando nós vamos lá no outro item, que ele diz que Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original, é porque o profeta Ezequiel, que tem o livro de Ezequiel também, tem uma passagem lá que ele fala justamente a respeito dessa questão das penas eternas, né? Dessa sentença que não há remissão. E encontramos isso em Ezequiel, capítulo 33, versículos 11. Não vou fazer a leitura de tudo, mas apenas de um item, para a gente situar o que nós estamos falando aqui. Por exemplo, ele diz assim num determinado momento: a alma que pecou morrerá ela mesma. O filho não carregará a iniquidade do pai, e o pai não carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio estará sobre ele. Ora, Ezequiel, profeta Ezequiel do Antigo Testamento, dizendo aqui para nós
que o pecado original com que foi ensinado lá também no Antigo Testamento, no início, onde todos aqueles que nasceram, descendentes de Adão e Eva, ou seja, toda a humanidade, carregariam conosco o pecado original, ou seja, a desobediência praticada por Adão e Eva em relação a Deus. Que nós encontramos esse ensinamento lá em Gênesis, lá no início, no primeiro livro do Antigo Testamento. É maravilhoso os ensinamentos que tem ali, mas nós precisamos interpretar de uma maneira mais racional, mais lógica, mais espiritual e não literal, como alguns segmentos fazem ainda hoje. Então, assim, o próprio profeta Ezequiel falando que cada um é responsável por suas iniquidades, cada um é responsável pelos acertos e pelos erros que promoveu na sua vida, na sua jornada. Eu não sou responsável pelos erros do meu pai. E eu também não serei responsável ou não vou receber as benesses dos acertos do meu pai. Cada um é responsável pelos seus atos. E lembramos de Jesus, a cada um segundo as suas obras, ou seja, cada um colhe aquilo que semeou. Então eu terei as consequências, boas ou más, das minhas obras, daquilo que eu fizer, das minhas decisões, do bem ou do mal que eu estarei semeando hoje. Colherei lá na frente. Nada mais justo. Nós não herdamos erros, consequências de outros. Nós não herdamos dos nossos pais, não. A cada um segundo as suas obras. Ezequiel disse isso aqui claramente falando a respeito disso. E tem outra continuação também. É que quero a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não, quero antes que ele se converta e se retire do seu mau caminho e que viva. Dizei-lhes estas palavras: juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas que quero que o ímpio se converta, que deixe o mau caminho e que viva, e que siga em frente. Olha Ezequiel também falando aqui nesse trecho que não há sentença definitiva, não há penas eternas, porque a vontade de Deus é a nossa conversão. A vontade de Deus é que aquele que está no mau caminho desperte, que ele entenda a sua condição de filho de Deus e que ele exerça o sentimento de amor para ele e por seu próximo, modificando a sua conduta, saindo dos erros, dos equívocos, da ignorância, da violência, dando vazão às suas paixões, como por exemplo o seu egoísmo, seu orgulho em excesso que prejudica, e que viva e que siga em frente. Ora, nós não vimos uma passagem semelhante, um ensinamento semelhante naquela passagem da mulher adúltera? Quando Jesus disse para a mulher: aqui ninguém te acusa, siga em frente, siga em frente. Jesus não apontou o dedo, nem sentenciou aquela mulher pelos erros que ela havia cometido, não. Simplesmente disse para fazer diferente e seguir em frente. É esse o ensinamento. Aí nós enxergamos o Pai, o Criador, Deus, nosso Mestre Jesus, amor infinito para os seus irmãos que somos nós, e do Pai em relação a nós. O amor de Deus quer a nossa reforma íntima, quer a nossa melhora. Como que nós podemos conceber que Deus iria criar uma pena eterna, onde a criatura que ainda vivendo naquele ambiente de sofrimento e de dor, mesmo com arrependimento, ela não teria condições de sair dali, não teria uma outra oportunidade na sua vida, na sua jornada? Como conceber o Pai dessa maneira? Aí agora, fortalecido aqui inclusive pelo profeta Ezequiel, que
confirma os ensinamentos de Jesus, confirma os ensinamentos da doutrina espírita, nós vemos a grandeza de Deus e nós vemos que sempre receberemos a oportunidade de mudar a nossa vida para melhor e seguir em frente. Aí nós compreendemos a necessidade do processo reencarnatório, de voltar novamente a essa grande escola que é a existência material e poder fazer diferente e fazer melhor, reparar os erros do passado e seguir em frente, evoluindo sempre, 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 sempre. Essa é a nossa destinação. Que possamos ter isso em mente, que o Pai está do nosso lado e que tudo que existe é para o nosso bem. Meus irmãos, que belo ensinamento. Que Jesus abençoe e esteja nos lares de todos vocês, de todos nós, e que possamos estarmos juntos no próximo encontro. Até mais.